Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te ajuda a ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e este é o programa Desvendando a Bíblia, e eu te convido a ler a Bíblia junto comigo. E o tema do nosso episódio de hoje é o Evangelho de Lucas. Mas antes de nós falar do Evangelho de Lucas, eu gostaria de falar do livro que nós lemos no nosso último vídeo, que é o livro Cântico dos Cânticos. E eu sempre gosto de convidar vocês para a gente não esquecer daqueles livros que a gente leu, qual lição que a gente pode tirar do livro que a gente acabou de ler. E o livro dos Cânticos me trouxe uma lição muito bacana. E se vocês puderem também compartilhar a lição que vocês tiveram, mas a lição que eu tive foi o seguinte: o livro dos Cânticos ele mostra muito como o homem ama a mulher, como é intenso aquele amor. E eu percebi que como a gente pode amar mais a Deus, como muitas vezes a gente nem sempre ama a Deus como a gente deveria. Então o livro dos Cânticos, para mim, ele foi um presente nesse sentido, mostrando que eu posso amar a Deus muito mais do que eu estou amando hoje em dia. Mas falando sobre o livro do Lucas, o que foi o livro do Lucas? Gente, o livro do Lucas, o Evangelho de Lucas, é um presente, é uma coisa muito legal, porque Lucas fez um trabalho muito especial. O Lucas ele era médico, ele era um companheiro do apóstolo Paulo e ele fez uma pesquisa detalhada e organizada de todos os passos que Jesus deu durante o seu ministério e também depois que ele subiu aos céus, ele detalhou como que funcionava a igreja primitiva. Ele detalhou os primeiros acontecimentos, as primeiras coisas que aconteceram, que determinou como que se formou a igreja cristã. Então, Lucas ele escreveu 2 livros. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas, que é desde o nascimento de Jesus até a ascensão de Jesus aos céus, e depois o Ato dos Apóstolos, que é o início em Pentecostes até o fim da vida de Paulo em Roma, né? Então, Lucas, o bacana do livro de Lucas é o nível de detalhe que ele coloca no seu evangelho e também o nível de organização em ordem cronológica, isso que diferencia e dá mais valor ainda para o Evangelho de Lucas. Mas por que é importante você ler esse Evangelho diferente dos outros? Cada Evangelho tem o seu valor. É interessante como cada Evangelho, apesar dele contar a mesma história, ela traz alguns detalhes diferentes. E o Lucas, ele é muito completo de detalhes. Por quê? Porque ele foi pesquisando. Ele, na época, ele conversou com várias pessoas, ele conversou com várias testemunhas que ainda estavam vivos, das pessoas que viram. Lucas, ele não chegou a ver Jesus, ele não chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Então, ele foi entrevistando cada uma das pessoas que viveu. Por exemplo, no caso da ressurreição, ele entrevistou pessoas que viram Jesus depois da ressurreição, entende? Isso que é bacana. Inclusive, o Evangelho de Lucas tem algumas histórias que os outros evangelhos não têm, que são exclusivas do Evangelho de Lucas. E eu vou comentar algumas delas aqui. Mas ele é um evangelho grande, então eu já quero entrar propriamente em alguns. Deixa eu só abrir aqui. Eu quero abrir a internet para nós podermos abrir a Bíblia e nós lermos junto, direto da Bíblia, algumas passagens que eu achei marcante do livro de Lucas.
Peraí, deixa eu abrir aqui. Só um momentinho. Livro de Lucas. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Espera eu ver. Pronto, vamos ver se ficou razoável. Não, ficou bom. Aqui, perfeito. Então vamos lá. Eu quero compartilhar algumas passagens que eu achei muito marcantes, tá? Vou começar pela a Anunciação. A Anunciação é um momento muito marcante da passagem do Evangelho de Lucas. Então vamos lá, pessoal, olha só. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. É interessante, pessoal, eu acabei de voltar de Israel e uma das coisas que me surpreendeu é como Nazaré, na época de Jesus, ele era uma cidade pequenininha. Era uma cidade porque ela ficava... Como que funciona Israel? Para vocês entenderem todo o contexto. Existia uma rota muito importante que ia de Cesareia até Damasco. Se chamava Via Marítima. Então saía ali de Porto de Jope, passava por Cesareia e ia passando aonde que estavam as principais cidades de Israel naquela época, nessa Via Marítima. Porque como circulavam pessoas, como tinha comércio, elas se fortaleciam. Cafarnaum era do lado da Via Marítima, por isso que era uma cidade forte, tá bom? Nazaré não era na Via Marítima, ela era deslocada. Então era uma cidade meio no alto de umas montanhas. Ela era, não dá para dizer que era por exemplo assim, era num planalto, para dizer. Mas ela era deslocada. Era uma cidade, então era uma cidade muito simples. Continuando. Vamos continuar a leitura. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. Por que da casa de Davi? Porque as profecias diziam que o Messias viria da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Essa saudação, ela é tão especial que hoje ela ajuda a formar a oração Ave Maria. Ave Maria, cheias de graça, o Senhor é convosco. É daí que vem a oração Ave Maria. E o anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A anunciação, ela é um momento muito importante, ela é um momento que Deus está anunciando para o homem que ele vai enviar um Salvador. E olha que interessante, não é à toa, não é por acaso que Deus, ele acaba escolhendo uma pessoa e um local extremamente simples para que isso acontecesse. Extremamente simples. Deus queria mandar uma mensagem de que todos são iguais, de que todos os lugares são iguais e todos somos iguais perante eles. Quando ele escolheu uma família pobre, ele não quis excluir o rico,
mas ele quis dizer assim: todo mundo é igual. Legal? Então vamos lá. Continuando, outra passagem que é muito interessante do Evangelho de Lucas é a parte do nascimento, já é no capítulo 2. Então vou ler agora 2 do capítulo 1 ao 7, tá? Então vamos lá. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Observem, pessoal, como Lucas, ele era detalhista. Ele era uma pessoa assim que ele montou o evangelho com bastante detalhes do que estava se passando, né? Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Da onde que era José? José era nascido em Belém. José nasceu em Belém. José, ele era descendente da linhagem de Davi. Aonde que nasceu Davi, o maior rei que Israel já teve? Em Belém. E as profecias diziam que da onde viria o Messias? Da casa de Davi. Coincidentemente, naquela época, houve o censo. Bom, vamos continuar a história, né? A cidade foi chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha que interessante, gente. Coincidentemente, ela deu à luz exatamente no local que as profecias diziam que era para ser. Mas ela não era dali. Eles não moravam ali, eles moravam em Nazaré. Nazaré é longe de Belém. Para vocês terem uma ideia, Jerusalém é no centro do país, para vocês terem uma noção. Nazaré é mais no norte e Belém é ao sul de Jerusalém. Então, essa viagem de Maria e José grávida até Belém não foi uma viagem fácil. Foi uma viagem muito sofrida, porque lá é deserto. É um clima muito hostil. Mas eles fizeram como que havia de ser nas profecias. Bom, e outra coisa que eu gostaria de comentar, né? Aonde ele nasceu? Num presépio, numa manjedoura. Deus não coloca todas as circunstâncias da aparição de Jesus, quer nos passar uma mensagem, não é à toa. Não é à toa que ele nasceu com simplicidade e humildade. Ele quer nos passar uma mensagem, ele quer incluir todos na salvação dele. Próximo passagem que eu quero ler com vocês aqui é o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Aqui. Então vamos lá. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Quando Jesus começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos
e era tido por. Então, assim, pessoal, Jesus foi batizado e é interessante que ele não precisava ser batizado, porque ele já tinha o Espírito de Deus com ele, né? Porque ele era Deus. Mas ele fez para que se cumprisse a profecia, para que se deixasse essa instrução do batismo, esse sacramento do batismo, né? E olha que interessante, eu vou até jogar aqui. Ele começa a falar a genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus, que Lucas cita aqui, é de Jesus até Adão. Então, olha o nível de pesquisa e de detalhamento a que Lucas chegou. Ele colocou, se eu não me engano, Mateus também colocou a genealogia de Jesus, mas colocou até Abraão. Lucas não. Lucas foi até Adão. Para vocês verem como o evangelho de Lucas é um evangelho bem completo. Vamos continuar aqui. Eu vou ler uma outra passagem agora, que é os milagres de Jesus, capítulo 7. Ó, vamos jogar aqui na tela para vocês verem também. Legal. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar. Aproximando-se ele de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhes faça esse favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles e já não estava longe de casa quando o centurião lhe mandou dizer por seus amigos: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um vai ali, e ele vai, e a outro vem cá, e ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando para o seu povo que ia seguindo, disse: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. É muito legal essa história, pessoal. E eu vou ler mais um milagre. Esse milagre do centurião, que a gente acabou de ler. Centurião vem de uma pessoa dos romanos na época. Eles dominavam Jerusalém, eles dominavam Israel, né? Que tem sobre a seu comando 100 homens. Por isso que se chama centurião, de 100, tá? Então, esse milagre que ele fez em Cafarnaum, de curar o servo dele que estava morrendo, o servo do centurião. E agora eu vou ler outro milagre, tá? No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Essa cidade, Naim, pessoal, tanto Naim quanto Cafarnaum, existem lá até hoje. Eu passei do lado de Naim. Naim é do lado do Monte Tabor, próximo de Nazaré. Chamada Naim, iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que eles levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Presta atenção, ó, pessoal. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando, tocou no esquife, e os que levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te.
Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se todos o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, olha só, pessoal. Eu contei aqui 2 milagres, tá? 2 milagres. Mas, quando a gente lê o Evangelho de João, está escrito lá no final do Evangelho que nem todos os livros da terra seriam capazes de contar tudo que Jesus fez durante o período que ele estava aqui. E por que eu quero dar um destaque para essa parte ali, ó, que ele fala assim, ó, acompanhava muita gente da cidade. Porque Jesus, ele teve um ministério muito curto da terra. Ele ficou apenas 3 anos. Como é que ele ficou tão famoso? Como é que tanta pessoa acreditava nele? Como é que os discípulos dele morriam por ele? Por que acontecia isso? E eu vou continuar a leitura agora e vocês vão entender. Ó, o João, ele estava preso, né, pessoal? Então, os discípulos do João estavam acompanhando Jesus. Quando eu falo João Batista, tá? Aquele que tinha batizado ele e que veio antes dele para abrir caminho dele e pregar o arrependimento. Os discípulos de João referiram... Eu estou continuando a leitura, tá, pessoal? Está no mesmo capítulo, versículo 18 do capítulo 7. Os discípulos de João referiram-lhe todas estas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: és tu realmente o que há de vir, ou devemos esperar por outro? João, ele pediu para Jesus, porque as profecias, e esse é um dos motivos pelo qual muitos judeus não acreditam, quem é judeu não acredita em Jesus como nosso Salvador, né? Que Jesus, ele viria como um rei, mas no sentido de com poderio militar, assim como Davi, e não para curar o nosso pecado. Eles acreditam que eles não precisam de cura do pecado. Chegando esses homens, a ele disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: és tu que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidade, de doenças e de espíritos malignos, e dado à vista a muitos cegos. Então, assim, Jesus tinha feito muitos milagres, muitos mesmo em todas as cidades, e vocês viam que os milagres eram milagres muito fortes. Ele a ponto, por exemplo, que nem ali do milagre de Naim, ele ia lá, ele está velando o defunto, ele ia lá tocar no defunto, falar para o defunto levantar, o defunto levantar. Então Jesus respondeu: ide anunciar a João o que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Pessoal, nessa parte, tem uma parte que me ensinou muito. Quando Jesus está falando assim para João está falando para os discípulos de João, fala para João o que você tem visto aqui. Você não está vendo o coxo andar? Você não está vendo o defunto ressuscitar? Você não está vendo o cego está vendo? Fala isso para ele. Fala o que você está vendo. Quando Jesus está falando isso, ele está falando assim: olha, gente, isso aqui é a ação divina. É através dos milagres que você pode ver a ação de Deus na nossa realidade.
Então fala isso. Você não está vendo isso acontecer? Isso aqui não é trabalho de um homem, isso aqui é trabalho de Deus. Então, se Jesus fala isso para João, como é que hoje a gente pode ver Deus na ação divina, na ação dos milagres? Aonde que está Deus na nossa realidade? Naquilo que não acontece de maneira natural. E a gente vê todo dia milagre acontecendo. Só que você não vai encontrar isso na grande mídia. Para isso não se dá destaque, porque não é científico. Que não é científico não interessa. Porque não é científico, porque você nunca vai conseguir comprovar um milagre. Isso não existe. Isso é uma ação divina. Quando o Santo Padre Pio, consegue trazer fazer uma menina cega que não tinha pupila enxergar. Como é que você vai explicar isso cientificamente? Não tem explicação. Isso aí é ação divina. É ação divina. Faz uns 15 dias eu vi que teve, acho que a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, alguma coisa assim. Eu vi que uma menina cega também voltou a enxergar. Mas isso não é noticiado. Não se dá valor a isso. Ou, por exemplo, quando agora teve um menino... Poxa vida, agora me fugiu o nome dele. Deixa eu procurar aqui no Google. Vou procurar porque vale a pena. Ah, tá. O menino se chama Carlos Acuti, tá? Então, assim, é um menino. Por que eu falo menino? Porque ele morreu com 15 anos. E ele era um cara muito devoto. E o trabalho dele era de pegar... Ele entendia de internet, agora recente. Ó, ele morreu em 2006. Então, ele pegou aquela virada do ano 2000. Ele montou um site em que ele levava o evangelho para as pessoas. E ele morreu. Depois de uns anos foram desenterrar ele, o corpo dele estava intacto. O corpo dele não tinha entrado em decomposição, nada, zero, estava como tinha sido enterrado. Como é que você vai explicar isso? É ação divina, ali está a ação divina. Bom, pessoal, mas continuando, vou passar agora... inclusive, esse Carlos Acuti, ele é um beato ainda, ele não é santo. Acho que ele não é santo ainda, acho que ele é um beato. Ele é um beato, tá? Ele ainda não foi santificado. Mas um milagre que aconteceu foi aqui no Brasil. Se vocês procurar Milagre Carlos Acuti Brasil, você vai contar até no YouTube a família, talvez contando a história desse milagre. E também vai ver... porque agora, depois que aconteceu isso, pegaram o corpo dele, botaram numa cripta com vidro e deixaram exposto numa igreja lá na Itália. Se eu não me engano, está em Assis, na Itália. Porque é um milagre que aconteceu. Como é que vai explicar cientificamente? Não explica, milagre não explica. É ação divina na nossa realidade. Continuando, pessoal. Eu vou ler agora com vocês uma parábola que é exclusiva do Evangelho de Lucas. É uma história de Jesus, mas que só tem no Evangelho de Lucas, que é a parábola do bom samaritano, porque ela nos traz uma lição muito legal. Olha só, deixa eu jogar aqui na tela. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Isso está em Deuteronômio, tá, pessoal? E a teu próximo como a ti mesmo.
E isso está em Levítico. Essas duas passagens o doutor da lei falou para Jesus. Falou-lhe Jesus, respondeu bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Aí Jesus contou. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. É bacana, pessoal, só fazer uma pausa rapidinho. Essa estrada de Jerusalém a Jericó, eu passei por ela. Lá, no meio da estrada, tem uma igreja que construíram em homenagem a essa história, porque é uma história muito bonita. É uma história muito bonita. Eu passei exatamente nessa estrada, eu consegui imaginar o que seria essa situação, porque era uma estrada, porque assim, ó, Jerusalém fica numa região mais alta, Jericó é numa região mais baixa, é próximo ao Mar Morto, então uma região abaixo do nível do mar. Você tem de Jerusalém a Jericó não é reto, é uma subida. Ao contrário, perdão, de Jericó para Jerusalém é uma subida. Só que é uma subida no meio do deserto. Então, provavelmente devia ser uma estrada extremamente perigosa mesmo. Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote judeu, que era da mesma religião do homem que foi pego, né? Viu, porém passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e também passou adiante. Levita, pessoal, era alguém de uma ordem mais importante ainda. Levita era aqueles que na divisão das 12 tribos de Israel, da tribo de Levi, ficou responsável por ser a... Como é que eu posso... A geração dos sacerdotes tinham que vir de levita. Para você ser um sumo sacerdote, você tinha que ser levita. Assim estava na divisão e na lei, sabe? Os levitas, eles não trabalhavam, eles só se dedicavam a orar e à religião. Eles não tinham terra também. Então, assim, era uma pessoa considerada de extrema bondade na visão dos judeus, né? Então, igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu, também passou. Mas um samaritano, o que era um samaritano, pessoal? Samaritano era uma pessoa que vinha da Samaria. A Samaria é uma região mais ao norte, mais próxima ali de Israel, de Nazaré. Porém, eles acreditam que os judeus, eles se afastaram da Torá. Então, assim, eles tinham um atrito muito grande com Jerusalém e com vamos dizer, a igreja tradicional. Eles eram brigados, tanto que não era indicado você passar pela região da Samaria. Eles eram, por exemplo, assim, eles meio que se odiavam, em outras palavras, né? Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sob sua própria montaria e levou-a a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata dele, e quanto gastares a mais na volta, te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: faze tu o mesmo. Então essa história ela é muito linda porque ela mostra assim como uma pessoa que é de uma tribo diferente, que não tem nada que ver com aquela pessoa ali, ela enche o coração dele de compaixão e ajuda ela, independente de quem seja, independente de se você é brigado ou não, entende?
independente da outra pessoa. Você tem que pensar que você tem que ser misericordioso. É você. Então, assim, muitas vezes, às vezes você pode se perguntar, tá, eu quero ajudar a Deus, mas como é que eu ajudo a Deus? É olhando a pessoa que está à sua volta. Às vezes você ora para Deus, para ser uma pessoa melhor. Ele aparece oportunidades próximas a você e você não quer ajudar. E daí você fica preocupada com, sei lá, a fome na África, você fica preocupada com o canudinho dos oceanos que vai estragar a poluição e não sei o que, não sei o que. E você fica preocupada com a queimada na Amazônia. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas o primeiro passo é você olhar para o teu irmão que está do teu lado. Se cada um olhasse para o irmão que está do lado e fizesse algo para ajudar, o mundo seria muito diferente. O mundo seria muito diferente. Eu queria encerrar a leitura do Evangelho nessa parábola, até porque o livro ele é bastante longo. Ele continua, então, se você continuar lendo, você vai continuar com ministérios de Jesus em Jerusalém, como é que Jesus ensinava o reino e pregava o reino de Deus, e ele tinha alguns confrontos com alguns religiosos. O livro de Lucas detalha isso. Ele também detalha os últimos eventos da vida de Jesus, a Santa Ceia, a sua agonia no Getsemane antes dele morrer, a sua prisão, o seu julgamento, a sua morte e a sua ressurreição. Tudo isso está detalhado no Evangelho de Lucas e você pode ler lá. Depois, olha que interessante, depois da morte de Jesus também tem uma história única, tá? Que é a história de Emaús. Se vocês não sabem, eu vou falar. Vou falar para muitos. Quem já sabe, mas eu vou falar porque é uma história legal. E porque como eu estava em Jerusalém lá, eu fui olhar, mas será que essa cidade existe ainda hoje? Existe. Existe e tem uma igreja em Emaús em homenagem a essas duas pessoas. O que aconteceu? Depois que aconteceu ali o evento da crucificação de Jesus, duas pessoas que seguiam ele também e o acompanhavam estavam indo embora para casa, numa vila chamada Emaús. No que eles estavam indo embora caminhando, se aproximou-se uma pessoa, que era Jesus, mas eles não reconheceram ele. As pessoas estavam falando sobre o que tinha acontecido, exatamente sobre a crucificação de Jesus. E Jesus ele foi explicando o evangelho para eles e explicando que aquilo aconteceu porque era necessário acontecer para a salvação dos pecados. Entende? Então, de acordo com as escrituras, aquilo era necessário acontecer, que o Messias sofresse para depois entrar na sua glória. Bom, eles chegaram em Emaús, que é a vila lá, eles convidaram Jesus para comer. Você não quer comer com a gente e tal? Jesus, beleza. Quando eles estavam jantando, eles reconheceram Jesus e eles se apavoraram. E no que eles reconheceram Jesus, diz ao Evangelho que Jesus sumiu. O que eles fizeram? Eles ficaram tão maravilhados com o que tinha acontecido. E não é... Pessoal, vocês têm que pensar o seguinte. Naquela época, se eu não me engano, dá uns 20 a 30 quilômetros. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. No meio do deserto, você andar 20, 30 quilômetros, eles voltaram correndo para Jerusalém. Para quê? Para contar para os discípulos o que tinha acontecido. E foi esses relatos que depois Lucas, quando ele foi fazendo as entrevistas, ele capturou. Então, olha que história fantástica que aconteceu, tá? Bom, o livro, ele finaliza com a história da ascensão a Jesus ao céu.
Mas Lucas não termina a história ali. Ele escreve um novo livro que o nome é O Atos dos Apóstolos e que ele continua a história. Então é legal você ler Lucas, o Evangelho de Lucas, e continuar lendo Atos dos Apóstolos, porque vai ter a história inteira. É muito legal e é a recomendação que eu faço para vocês. Beleza? Bom, pessoal, eu apresentei aqui um contexto geral do livro. Não é o meu objetivo ler o livro inteiro, é ler alguns pedaços e convidar vocês também a fazer a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa apresentação, mas que vocês também tenham se motivado a ler, porque é na leitura que a gente acaba absorvendo melhor e tirando as melhores lições para nossas vidas. Meu muito obrigado a todos. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e até a próxima semana com mais um capítulo do Desvendando a Bíblia. Um grande abraço e fiquem com Deus.